O desenvolvimento pós-embrionário das drosófilas, ele acontece normalmente 22 horas após a fecundação. E ele compreende o período da eclosão do ovo, a transformação do ovo em larva, da larva em pupa e da pupa em adulto. E ele, esses instares, né, ovo, larva, pupa, eles passarão por mudas, né, que sofrerão metamorfose até chegar na realidade, a larva sofrerá metamorfose e se transformará em um adulto. Então, falando um pouco sobre a larva e a pupa, nós observamos que a larva ela possui 12 segmentos, sendo um cefálico, 3 torácicos, conhecidos como protórax, mesotórax e metatórax, e temos um segmento abdominal com 8 segmentos. As drosófilas, a larva dela é recoberta com uma cutícula que não é celular e é circundada por uma epiderme interna que é celular. Essa cutícula ela tem duas camadas. É uma camada interna e uma camada externa. A gente chama a camada interna de endocutícula e a camada externa de exocutícula. E quando a larva vai crescendo, ela tem que substituir essa cutícula velha, porque ela necessita de uma cutícula nova, maior, para que haja uma troca da cutícula para que ela cresça. Então, o número de mudas antes da fase adulta é característico de várias espécies de insetos, apesar de diversos fatores ambientais aumentarem ou diminuírem essa quantidade de mudas que ocorrem. Nós sabemos que as drosófilas elas fazem 4 mudas, de ovo para larva, de larva para pupa e de pupa para adulto. Tá? E o embrião se desenvolve em larva, né, e muda em um segundo estar de larva para pupa e depois para adulto. Né? E em cada muda dessa, as células epidérmicas que tem aí, elas se separam da cutícula e secretam um líquido entre os espaços que são esses espaços intervinentes. Após a secreção da nova cutícula, as células epidérmicas degradam aquela cutícula velha, né, por meio da ativação de enzimas que destroem a cutícula velha, tá, durante o período de muda. Já a polpa é o terceiro estar. Tá? Então a larva ela sofre um processo de metamorfose, tá? E existe um período de pré-pulpa, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, que seria basicamente o que? A transformação dos tecidos larvais em tecidos de adultos, tá? Que é a metamorfose. Então, esse período de pulpa, ele ocorre cerca de 120 horas após a fecundação, tá? O desenvolvimento embrionário, na realidade. O início do desenvolvimento embrionário. Então, a formação da pulpa ela é marcada por uma secreção de diversos hormônios, que são esses ecdioesteroides. E eles começam a mudar, eles transformam todos os tecidos juvenis
que são os tecidos larvais, em tecidos de adultos, por meio de um processo chamado histólise. E a marca dessa metamorfose, quando a gente sabe que está acontecendo a metamorfose, é a formação do pulpário. A formação do pulpário, o local onde vai ficar a pulpa. E uma grande parte do corpo da larva ele vai sendo destruído. Ele vai sendo destruído sistematicamente, tá? Ao se desenvolverem os novos órgãos a partir de células que são indiferenciadas através de discos que são discos imarginais. Imarginais. Não é marginais, não, é imarginais. Tá? Que são pequenos conjuntos de células que se originam durante a embriogênese e se proliferam durante a fase larval. Então, num período de 15 minutos que antecede a formação do pulpário, que é aquele saquinho que vai ficar a pulpa, tá? Quando a cutícula ainda é branca, a gente chama essa área de pulpa branca, ou pré-pulpa branca. Esse estágio é referido como a hora zero do estágio de pulpa. Tá? E nas próximas 12 horas, não haverá formação de nada, nem de cabeça, nem de asa, nem de perna. 6 horas após essas 12 horas, tá? Então vai haver a formação de quê? Vai haver, na realidade, alguns picos hormonais que vão reduzir e vai haver a formação vai reduzir os espiráculos anteriores, vai acontecer uma apólise, ou seja, a separação da epiderme a partir das cutículas, e uma nova epiderme será formada. Então, bolhas de gás serão formadas no abdômen e a pré-pulpa vai começar a boiar, se for necessário. Então, à medida em que a cutícula se movimenta, endurece e forma uma nova proteção para a pulpa. E o estado de pulpa propriamente dito é marcado pela eversão da cabeça, que dura aproximadamente uns 10 minutos. Durante esse período, os discos imarginais eles também sofrem uma eversão e formam, por fim, o plano básico da mosca adulta, com a cabeça, com o tórax, com o abdômen. Né? Na fase de pré-pulpa, os discos torácicos se evertem e fusionam-se com o outro, deslocando a epiderme larval. E na região lateral, que é a região da pleura, e a região dorsal do tórax, são formados a partir de discos pré-torácicos, os discos das asas e os discos dos halteres. E esses também formarão apêndices dorsais e as asas dos halteres. No tórax ventral, as pernas serão formadas por 3 pares de discos de pernas. E dentro do tórax se desenvolvem os discos da cabeça, que evertem parcialmente e se fusionam um com o outro. Os discos labiais vão formar as partes distrais da probóscide, incluindo o libidum e os discos do labrum, que originam o clipe labrum. Os discos dos olhos, antena, originam a probóscide superior e os pálpos maxilares e a cápsula da cabeça e dos olhos. Uma parte dos discos genitais dá origem ao abdômen posterior. Depois de formada, a pulpa não se alimenta mais. E a sua energia deve ser originada daqueles alimentos que ela já ingeriu quando larva. A transformação da fase juvenil para a fase adulta ocorre dentro da cutícula da pulpa. Já na fase adulta, a drosófila se forma após 9 dias da fecundação. Então, diversas estruturas vão ser formadas, né? Então, a gente vai ver essas estruturas que são derivadas dos discos e dos anéis imarginais e dos esteoblastos. Então, nós vamos ver que, diferentemente dos vertebrados,
esses discos e esses anéis vão formar essas estruturas externas, tá? Vão formar essas estruturas externas ao invés de tecidos mesmo, como a gente vê nos vertebrados, tá bom? E nós vamos ver que precursores de estruturas da cabeça, dos adultos, apêndice, genitália, são formados por invaginações do epitélio do embrião, e os precursores do abdômen, órgãos internos dos adultos, como o intestino, glândulas salivares, o cérebro, se originam dos ninhos ou de anéis imarginais das células intimamente associados a estruturas larvais, como a gente vê na figurinha aqui que a gente está observando. Então a gente vai ver que são 19 discos imarginais, pares de discos imarginais. Na realidade, são 18 pares, 9 pares, e um disco imarginal que não é um par. Tá? Então temos aqui todos eles, bem bonitinho, as células imarginais do intestino, os osteoblastos, as células imarginais do intestino médio, as que vão formar o olho, a perna, a asa, a genitália. Todas essas são discos imarginais. E esses discos imarginais, eles vão dar origem, como a gente falou, ao indivíduo adulto. A gente sabe que alguns desses discos imarginais, algumas células deles, que se dividem durante a fase de larva, eles param de se dividir na fase de formação da pulpa. E outras células imarginais, como os osteoblastos do abdômen, eles se dividem até o início da metamorfose. Essas células sofrem crescimento e se movimentam de acordo com padrões morfogenéticos, que se moldam até a mosca adulta, como a gente vai ver nessa imagem aqui. Então a gente vê basicamente todos os discos que a gente tem, né? Os 19 discos que nós temos, os 9 pares e o que é único, né? Embora a gente ache que é uma estrutura única, né? O exoesqueleto parece uma coisa só. A cabeça das moscas, das drosófilas, ela possui 3 segmentos: o clípeus, o labrum e a probóscide. Tá? A gente tem o tórax, que vão haver os membros, as pernas, né? E as asas. E vamos ter também os halteres. E vamos ter a região abdominal. Bem, pessoal, eu acredito que seja isso. Se houver alguma dúvida, nós ficamos à disposição. Desejo a todos uma boa semana e até semana que vem.